Regras para evitar a propagação da Covid-19 irão impor restrições em cemitérios durante o feriado de finados. Eleições 2020. Na reportagem especial de hoje, você verá como a política é importante no cotidiano de todos nós. O presidente da Alesc avalia os trabalhos do Tribunal Especial de Impeachment. Governadora Daniela Rainer confirmou o nome do novo secretário de Estado da Casa Civil. Está encerrando o prazo para lojistas que desejam participar da promoção de Natal, promovida pela CDL de Criciúma. Estudo realizado com dados de mais de 10 mil usuários do Facebook concluiu que os usuários mais autênticos nas redes sociais tendem a ser mais satisfeitos com a vida. E no esporte, o experiente goleiro Roberto está otimista para a estreia do Próspera no Campeonato Catarinense da 2ª Divisão. As principais notícias do dia você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quarta-feira, dia 28 do mês de outubro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito boa tarde. As medidas restritivas para evitar a propagação do novo coronavírus e que foram impostas pelas autoridades sanitárias irão impactar diretamente no feriado de finados, que será celebrado na próxima segunda-feira. Porém, é importante ressaltar que as visitas aos cemitérios estarão liberadas desde que todos os cuidados sejam observados. Fui até o cemitério do bairro São Luís conversar com o diretor da empresa Carlos Eduardo Correia Limitada, responsável por administrar os 4 cemitérios municipais de Criciúma, para buscar mais informações. Acompanhe. Muito bem, estou aqui na sede da empresa Carlos Eduardo Correia, que administra os 4 cemitérios públicos aqui da cidade de Criciúma, que é o cemitério do bairro São Luís, onde nós estamos agora, o cemitério do bairro Brasília, do Sangão e também do Rio Mãe. Ao meu lado, Emerson Locatelli, que é o diretor da empresa. Emerson, obrigado por nos atender primeiramente. A população acaba levantando muitas dúvidas em virtude do Dia dos Finados. É um dia que costumeiramente, tradicionalmente, traz muita movimentação aos cemitérios, mas nós estamos em meio a uma pandemia. O que tem de diferente para esse ano? Quais as medidas de precaução, medidas sanitárias que vocês estão tomando para evitar que a propagação da Covid-19 seja aflorada nesse dia? Primeiramente, bom dia. Bom, nós estamos seguindo no rigor as orientações da Vigilância Sanitária, que por sua vez determinou que tenhamos alguns cuidados especiais, que seria o controle da entrada das pessoas no cemitério, evitando assim aglomerações. Precisamos também orientar, não posso exigir, mas orientar que sejam visitas rápidas, no máximo de 45 minutos, tentando assim seguir as normas da Vigilância Sanitária. Tivemos que, infelizmente, cortar as missas, não poderemos realizar as missas em função até de orientações da Diocese de Criciúma, onde não poderíamos ter aglomerações de pessoas. As igrejas protestantes com os cultos também se enquadram nesse Sim, protocolo? Todas as religiões. Perfeitamente. Então, aqui no cemitério do bairro São Luís, por exemplo, teremos aferição da temperatura. Sim, você vai controlar a entrada por um portão? Como é que vai funcionar? Estamos tentando concentrar a entrada por apenas um portão. Teremos funcionários equipados tanto para a aplicação do álcool gel e a aferição da temperatura, para evitarmos possíveis problemas. Né? Emerson, algumas famílias já se manifestam dizendo o seguinte: olha, eu já vou fazer minha visita no dia dos finados, vou ir no sábado, um vai vir no domingo. Seria o ideal que as pessoas se programassem para evitar vir todo mundo junto na segunda-feira? Seria interessante fazer isso, mas muita gente cultua o dia 2 como o mais importante, né? Tanto é que o movimento já aumentou bastante nos cemitérios. Estamos tentando também fazer essa prevenção de aglomerações ou algo assim, mas como os portões estão totalmente abertos, foge um pouco da nossa ingerência quanto a esse controle.
Então, todos os cuidados tomados, as visitações serão normais, apenas controlar o tempo, 45 minutos no máximo. Exatamente, seria uma orientação, né? Que até nós recebemos isso da Vigilância Sanitária, essa orientação de 45 minutos. Não posso obrigar a pessoa a entrar e sair em 45 minutos. Será orientado isso. Interessante deixar bem claro que todas essas regras já citadas por vocês se enquadram nos 4 cemitérios administrados pela Carlos Eduardo Correia. Correto. Tanto no Rio Maina, no Brasília, Sangão e aqui no São Luís. Tá bom. Obrigado ao Emerson pelas informações. Dia 2 é o dia dos finados, então importante você entender todas as orientações. Missas e cultos religiosos não poderão ocorrer nos cemitérios, como costumeiramente ocorriam no dia 2. As pessoas terão a temperatura aferida na entrada dos cemitérios, álcool em gel e o tempo máximo, a orientação é de 45 minutos. É bom você ficar atento a todos esses detalhes para que nós possamos frear, a propagação da Covid-19. Voltamos ao estúdio. Eleições 2020. Na reportagem especial de hoje, vamos abordar a importância da política na vida de todos nós. Tem gente que não gosta nem de ouvir falar essa palavra, política, mas ela, a política, diz respeito a toda a sociedade. Quando falamos de política, o que vem à sua cabeça? Aposto que você pensou no partidarismo. E não há nada de errado nesse pensamento. Mas é preciso dizer que política não é só isso. Fazemos política todos os dias, seja no bairro em que vivemos, na escola ou na faculdade em que estudamos. Basta que uma ideia seja defendida. Nós fazemos políticas todos os dias. A política, a gente não consegue perceber, às vezes, o quanto nós somos agentes históricos e agentes políticos. Todas as escolhas são escolhas históricas que vão te moldando. Jean percebeu isso e há 10 anos é facilitador de uma associação internacional sem fins lucrativos. A instituição tem mais de 100 mil membros. Ela se propõe a melhorar a qualidade da alimentação das pessoas. Durante anos se falou que política não se discute, né? E isso foi um grande erro. Quando eu percebi que comer era um ato político, né? Que a política influencia e impacta naquilo que a gente come, aquilo que a gente coloca na nossa mesa, eu passei a perceber que sim, política se discute. O facilitador é voluntário, não recebe nada para fazer essa atividade. Ou melhor, nada material, porque o ganho é maior do que o que a gente imagina. Dá uma satisfação muito grande, a gente está aí cansado, desanimado e tal, e recebe um retorno desse, é bem gratificante, significa que a gente está no caminho certo, né? O retorno a que Jean se refere são as mudanças comportamentais relacionadas à ecogastronomia. E se essas alterações causam impacto à saúde das pessoas, pequenas interferências no local em que vivemos influenciam diretamente a nossa vida. Presidente de uma associação de moradores há 4 anos, Cláudio transforma o mundo dos vizinhos. Já resolveu questões de segurança e a falta de saneamento básico. Só para você ter uma ideia, segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 100 milhões de pessoas não possuem esgoto tratado no país, quase metade da população brasileira, o que causa mais de 300 mil internações por ano. 35 milhões de brasileiros sequer têm acesso à água de qualidade. Cláudio soluciona todas essas demandas na comunidade dele de graça. Você tem que querer fazer isso. Uma comunidade com diversas visões, com diversos interesses, com diversas histórias, né? Então, para solucionar um problema, cada um vai ter um perfil de solução. Então, acho que a grande arte aí da política, de você conseguir fazer algo, é trazer essas visões díspares, supostamente antagônicas até, para consensos, né? Para harmonia, para uma sinergia alavancadora. Mas então, vale mesmo a pena fazer a política no dia a dia? Eu acho que é a política mais pura, né? A política com um interesse maior, baseado talvez em princípios e valores universais, né? De querer realmente
ajudar e solucionar um problema. A seguir, governadora Daniela Rainer confirma nome do novo secretário de Estado da Casa Civil. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado estadual Júlio Garcia, do PSD, avaliou os trabalhos no Tribunal Especial de Impeachment ocorrido na última semana e que acabou culminando no afastamento do governador Carlos Moisés. Acompanhe. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, fez um pronunciamento em plenário nesta terça-feira, dia 27 de outubro, durante a primeira sessão ordinária após o julgamento do Tribunal Especial do primeiro processo de impeachment. Na última sexta-feira, o tribunal decidiu pelo prosseguimento das investigações no caso da equiparação salarial dos procuradores do Estado e pelo afastamento do governador Carlos Moisés da Silva, que já deixou o cargo. O presidente fez algumas considerações sobre a votação que encerrou a primeira fase do processo, destacando o desempenho dos deputados no Tribunal Misto. Num processo histórico, nossos representantes honraram as tradições do Parlamento do Estado de Santa Catarina, desempenhando com desenvoltura a missão que lhes foi confiada. A eles, os nossos cumprimentos e o nosso reconhecimento. O parlamentar classificou como brilhante o voto do desembargador Luiz Felipe Schuch, o único entre os 5 desembargadores sorteados para compor o Tribunal Misto, que votou pelo prosseguimento do processo e afastamento do governador Carlos Moisés e também da vice-governadora, agora governadora em exercício, Daniela Rainer. Júlio Garcia comparou o voto do desembargador Schuch ao brilhantismo do ministro recém-aposentado do STF, Celso de Mello. Um voto técnico, alicerçado em farta jurisprudência, juntado ao voto, rigorosamente centrado no objeto do tema em discussão, Sua Excelência nos fez relembrar juízes que escreveram páginas memoráveis da história da magistratura brasileira. Para citar apenas um, o desembargador Schuch nos trouxe à lembrança o grande ministro do Supremo, Celso de Mello, de cuja presença já se ressente a Suprema Corte brasileira. O presidente também destacou a objetividade do voto do desembargador. O desembargador, no seu voto, não perdeu tempo em discutir matéria vencida, respeitando acerca do tema a súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia, abre aspas, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Fecha aspas. Se há algo mais cristalino do que está na súmula, só pode estar localizado numa das mais famosas fontes de água do mundo, localizada no Tennessee. Destaco do voto as folhas 6, onde o desembargador assenta. Abre aspas, o relatório elaborado pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Kennedy Nunes, digno relator, porque retratou com fidelidade os lances do presente processo de impeachment, não merece reparos. Garcia ressaltou a observação das Constituições Federal e Estadual e da chamada Lei do Impeachment na elaboração do voto do desembargador e do relatório do deputado Kennedy Nunes. Sua Excelência, nesta afirmação, mostra, de forma cristalina, o olhar vigilante e desapaixonado próprio dos homens de bem e rotina dos grandes julgadores. Queiram ou não as torcidas de quem é própria a paixão,
Esta é a realidade indiscutível da condição deste processo pelos 40 deputadas e deputados que compõem essa augusta Assembleia Legislativa. O presidente destacou ainda o trabalho dos servidores da Assembleia Legislativa e lembrou das tentativas dos denunciados de travarem os trabalhos do parlamento na Justiça. Foram 14 recursos impetrados no TJ e no Supremo Tribunal Federal e também no STJ. Recursos impetrados pelos denunciados. E o placar até aqui é de 14-0 para a Assembleia Legislativa. Numa prova cabal de que estamos trilhando o caminho certo, de que estamos agindo republicanamente. Repito, gostem as torcidas ou não gostem. Essa é a indiscutível realidade. O presidente também elogiou o trabalho da TVA. Mantendo equidistância recomendável pela ética e pelo bom senso, acompanhei a sessão da última sexta-feira pela cobertura da nossa TVA. Aliás, também com desempenho elogiável pelo profissionalismo ético e respeitoso. E concluiu: prosseguiremos agindo desta maneira, sem nos servir do poder e sem colocá-lo a serviço de quem quer que seja. Somos, sim, servidores do Estado de Santa Catarina e da sua laboriosa gente. A governadora Daniela Rainer confirmou a primeira mudança no governo após ter assumido o cargo máximo do Executivo Estadual. Um militar com quase 4 décadas de serviços prestados à sociedade foi o escolhido para assumir a Secretaria de Estado da Casa Civil. O novo chefe da Casa Civil do governo de Santa Catarina é o general da Reserva, Ricardo Miranda Aversa. Ele tomou posse na manhã da última terça-feira em Florianópolis. O ato ocorreu na primeira reunião do colegiado com a governadora em exercício Daniela Rainer no Teatro Pedro Ivo. Natural do Rio de Janeiro, o general Ricardo Miranda tem ampla formação militar e atuou por vários anos em Florianópolis. Até janeiro de 2020 era comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército da capital, quando foi para a reserva. O general de reserva Ricardo Miranda tem 37 anos de serviço ativo no Exército. Ingressou na vida militar aos 18 anos e se graduou em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. Ao longo de sua trajetória, fez vários cursos de especialização, como na Escola de Material Bélico, no Centro de Comunicação Social e no Centro de Estudos de Pessoal. Além disso, possui pós-graduação na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, na Escola de Comando do Estado-Maior e formação em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Na Alemanha, fez curso da Base Logística Conjunta na Escola de Logística das Forças Armadas. No Exército, ocupou cargos em vários estados brasileiros e também nos Estados Unidos. Ao assumir o cargo no governo, o novo chefe da Casa Civil destacou como será sua atuação. Eu acredito que o principal ponto é o restabelecimento da confiança. Um processo de impedimento, um processo de impeachment, ele desgasta muito, né? Ele acaba trazendo um desgaste não apenas para o Poder Executivo, para a própria Assembleia, ele é desgastante para o Estado de Santa Catarina. E restabelecer essa confiança da própria sociedade, dos setores produtivos, dos investidores, ela é fundamental. Eu acho que esse é o foco, de mostrar que o governo está disposto a retomar as suas ações, agora não dividido entre um processo de impeachment, porque divide as atenções, e se enfocar no desenvolvimento do Estado. A mensagem é que Santa Catarina foi uma opção de vida para mim, nascido no Rio de Janeiro, mas optei por morar em Santa Catarina, porque acredito no Estado e acredito no povo catarinense, um povo trabalhador, um Estado resiliente, que responde muito bem aos problemas que acontecem, e que nós no governo agora temos essa responsabilidade, que nos honra muito, mas é uma grande responsabilidade, de dar à sociedade condições para que ela prospere social, economicamente, que é o desejo de todos nós. A mudança do Exército para a Casa Civil vai ser muito grande? Como é que o senhor está pensando isso? É uma mudança grande, sem dúvida nenhuma. Eu, 37 anos passados no Exército, desde janeiro na reserva,
agora enfrentando um desafio bastante grande, né, uma responsabilidade, como eu falei, muito grande. São desafios diferentes, mas eu acho que com trabalho, com vontade de acertar e com a conversa, o entendimento entre as pessoas, a coisa flui e os resultados aparecem. Os lojistas que desejam participar da grande ação de Natal da CDL de Criciúma devem se atentar. Está encerrando o prazo de inscrições para quem deseja participar da campanha Presentão de Natal. Está chegando ao fim o prazo para a inscrição dos lojistas na campanha Presentão de Natal 2020, idealizada e realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Criciúma. Os sorteios diários da ação iniciam na segunda quinzena de novembro. Alguns segmentos que já aderiram à promoção têm chamado a atenção por sua mobilização. Os supermercados, por exemplo, já estão representados pelas redes Angelone e Giasse, sendo que até o final desta semana outras redes deverão aderir. O setor de materiais de construção também estará representado por diversas lojas já inscritas. Os serviços educacionais também participam com escolas de inglês e ensino, do fundamental à pós-graduação. A promoção vai envolver a distribuição de R$50 mil em vale-compras com premiação instantânea. Os 100 consumidores contemplados deverão trocar os vale-compras nas lojas participantes da promoção. Para Andréa Salvalaggio, presidente da CDL, essa é uma oportunidade de engajar os consumidores em uma ação que já deu certo no ano passado e se repete esse ano com maiores valores sorteados e mais ganhadores. Para Andréa, é de vital importância que o lojista também se comprometa com a criação do clima e a atmosfera natalina, se empenhando na decoração e ações voltadas ao cliente. Os interessados em participar da campanha podem tirar dúvidas ou solicitar mais informações pelo WhatsApp 98414-1454 ou ligar no 3431-2100. A seguir, experiente goleiro Roberto está otimista para a estreia do Próspera no Campeonato Catarinense da 2ª Divisão. E um estudo realizado com dados de mais de 10 mil usuários do Facebook concluiu que os usuários mais autênticos nas redes sociais tendem a ser pessoas mais satisfeitas com a vida. Foram analisadas as curtidas, as publicações e qual foi a linguagem mais utilizada nas postagens. Confira na reportagem. Expressar sentimentos de forma tão autêntica não é uma tarefa simples. Quem nunca viu uma foto publicada em uma rede social com aquele comentário sincerão, como essa daqui, em que a garota espera elogios para a cor do olho. Mas dá só uma olhada em um dos recados dos seguidores dela. Ela pergunta: "Meus olhos são lindos, né?" E repare bem na resposta: "Eu não acho. É falta de pigmentação durante a geração do feto. Desculpe a sinceridade." Segundo pesquisadores da Universidade de Columbia, em Nova York, as pessoas que se expressam de forma mais autêntica nas redes sociais tendem a ser mais satisfeitas com a vida. Para chegarem a essa conclusão, foram observados dados de mais de 10 mil usuários do Facebook, coletados entre os anos de 2007 e 2012. Na ocasião, os participantes descreveram as suas personalidades e relataram o nível de satisfação com a vida. Para definir o quão autêntico era cada um desses usuários, os pesquisadores cruzaram dados como as características das curtidas, as publicações e a linguagem usada por eles. Mas afinal, qual é a definição de autenticidade? Segundo o dicionário, uma pessoa autêntica é verdadeira, que fala o que pensa,
alguém com personalidade. Mas até que ponto é bom ser autêntico quando se trata de rede social? Acho que vai muito de cada pessoa, né? Se ela se sente bem, é meio complicado, né, a gente ser tão sincera, né? Mas às vezes vale a pena. Eu acho que tem que ter limite para tudo. Você é mais você, né? Pelo menos você não fica fazendo um personagem. Quem é mais autêntico é mais feliz, é mais bem resolvido consigo mesmo. Para o doutor em psicologia Jacob Pinheiro, as redes sociais podem ser um ótimo lugar para exposição de sentimentos ou mesmo para desabafar. As redes sociais são as janelas de interação nesse momento histórico. Quanto mais você faz coincidir o que você fala com o que você pensa e o que você sente, mais integrada fica a sua personalidade. O hipócrita, ele representa permanentemente um papel. Ele é um fingidor. E quando você finge, você sai do elemento de prazer. Não existe nada na vida que possa dar maior satisfação do que você manifestar a sua realidade interior. Para especialista em neurociência, nem sempre expor o que pensa nas redes sociais é considerado positivo, principalmente quando o assunto é mercado de trabalho. Segundo ela, hoje muitas empresas espiam a página do candidato antes de contratá-lo. É fato que quando no ato de contratação, as empresas observam, por exemplo, como você lida com a objeção, como você lida com as adversidades, com opiniões alheias, porque isso vai, de alguma forma, mostrar para o empregador como você se relaciona com a equipe. Algo que a pesquisa não analisou é se estar fora das redes sociais traz mais benefícios mentais do que a autenticidade nas postagens. Eu acho que é uma questão de temperamento, uma questão de conveniência e até uma opção social. Neste sábado, o Próspera entra em campo pela primeira rodada do Campeonato Catarinense de Futebol da 2ª Divisão. Para voltar à elite do Campeonato Estadual, o time da Raça aposta na experiência de um goleiro mais do que conhecido da torcida. Vai entrar em campo no próximo sábado contra o Fluminense de Joinville, às 15 horas no Mário Balsini, e contará com uma grande experiência no gol. Roberto Volpato Neto, jogador campeão no Criciúma, com destaque no Vasco e passagem por vários times, agora veste a camisa do Próspera na missão de levar o time da Raça à 1ª divisão do estadual. É sempre bom defender essa camisa, né? Mais uma oportunidade que nós temos de subir o time para a 1ª divisão. E as coisas esse ano estão melhores, né? Mais organizadas e dá para notar a diferença. Então espero que nós consigamos desempenhar dentro de campo. A rapaziada está pegando firme, trabalhando bem desde a pré-temporada. Espero que a gente possa corresponder dentro de campo e conseguir os resultados para colocar o time da Raça na 1ª divisão do Campeonato Catarinense. Roberto esteve no Próspera no ano passado e permaneceu a pedido do técnico Paulo Baier, que tem confiança no profissional de 41 anos. Eu já trabalhei com o Baier, né? Joguei com ele, né? Já fui juvenil dele, já fui o goleiro do time dele, agora ele é meu comandante, né? É o respeito, né? O respeito que a gente sempre tem pelos mais velhos, primeiramente, né? E segundo pelo profissional que o Baier foi, né? E é. Então a gente tem que respeitar, trabalhar e seguir as ordens do comandante. A dedicação do atleta mais experiente do time da Raça é referência para o grupo de jogadores e será uma peça importante nesta caminhada da equipe. Pode ajudar. Desde que eles tenham, foi o que eu falei alguns dias no treinamento, né? Não adianta, às vezes a gente fala, se a pessoa não quiser ouvir. Então, sempre bom, né? Eu sempre procurei ouvir os mais velhos, porque queira ou não queira, 1, 2 anos no futebol é muito tempo, assim, né? Em termos de jogo e experiência. Ainda mais eu, que o que muitos têm de idade, eu tenho de profissional. Então são anos aí de caminhada. E alguma dica ou outra a gente tem, né? Não sabe tudo do futebol, que a gente está sempre aprendendo. Mas alguma coisinha, alguma dica importante a gente pode dar para contribuir na caminhada. Volpato destaca que está focado no objetivo de subir o time da Raça de divisão e que, apesar da experiência, está ansioso para que a bola comece a rolar. É o frio na barriga que faz a gente continuar, né? O dia que a gente perder esse frio na barriga é porque aquele entusiasmo, aquela coisa já foi. Então, com certeza, embora
já tenha muitos jogos aí na carreira. O friozinho na barriga, aquela ansiedade da estreia é normal, isso é normal. Quem não tiver isso aí é porque não está vivendo a emoção do futebol. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Está chegando o pastor Nelson Amaro com a oração das 6 e eu voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.